Senhor, misericórdia, graça e luz. Sim, Senhor. De Ti alcançaremos misericórdia, graça e luz. Na Tua presença, Senhor, alcançaremos e encontraremos o nosso único caminho, verdade e vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Sim, Cristo Jesus. Nos desperta de tudo aquilo que pode nos fazer ser vagarosos, que possa embaraçar os nossos pés, que possa nos fazer, Senhor, Deus, paralisar, desistir. Nos dê esse entendimento, através da Tua palavra que será ministrada nesta manhã, neste domingo, Senhor, 27 de março de 2022, nos dê esse entendimento, Senhor. Nos traga essa compreensão, nos faça entender a Tua verdadeira justiça. E muito obrigado, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Deus Pai, por esta verdade, por este amor, por essa única justiça a qual devemos nos entregar totalmente. E que através do Teu Santo Espírito, nosso orientador, o Senhor possa nos transformar, trazer a verdade, a compreensão, o entendimento da Tua palavra, para que não sejamos, Senhor, enganados por falsas doutrinas, para a honra e glória do Teu santo nome, a Tua verdadeira palavra, que é pura, que é santa, que cura, que liberta, que restaura e que sara. Em Cristo Jesus, nós Te louvamos e Te glorificamos, Deus Abba, por esta verdade e pela Tua palavra declarada, pelo Teu amor que nos alcançou e pela graça do perdão imerecido que foi derramado sobre as nossas vidas. Em Cristo Jesus, amém, amém e amém. Aleluia. Bom dia. Bom dia. Shalom. Shalom. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Amém. Então vá lá para Romanos, capítulo de número 5. Deus é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Romanos, vamos lá para a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Eita Deus maravilhoso. Deus é assim mesmo. Ele nos ama, né? E hoje eu e você vamos compreender algumas coisas. Romanos capítulo 5, vocês que estão nos ouvindo pelas nossas redes sociais da Igreja Missionária Shalom, se atente aí, fique com seus ouvidos bem atentos, mas não os naturais, mas os espirituais, para que você tenha o discernimento da palavra. Fique atento. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou ler, tá? Hoje eu vou ler mais, muito mais, porque para a gente entender o que o Senhor quer para a nossa vida, a gente vai ter que, no dia de hoje, a gente vai ter que fazer uma leitura meio extensa. Amém? Glória a Deus. Eu vou começar no versículo de número 10 de Romanos capítulo 5.
Vá para o versículo 9. E já que por seu sangue Ele justificou a nós, pecadores, quanto mais Ele não fará por nós, agora que nos declarou sem culpa? Agora Ele nos salvará de toda a ira divina que está por vir. Versículo 10 diz o seguinte de Romanos 5. E se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. Fomos reconciliados por Deus por quem, igreja? Por Cristo Jesus. E teremos a vida salvífica por quem, igreja? Pela vida de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo começa a declarar que tem que existir uma aliança entre nós e Cristo Jesus. O que nos dá a vida eterna é a vida de Cristo. A vida de Cristo. Entenda isso. A vida de Cristo. Então, Ele vive, porque Ele vive, viveremos, se estivermos nele. Acabou. A vida de Cristo nos dará a salvação. É nele que teremos a nossa salvação. Entenda isso. Então grave isso na tua mente agora, que você vai usá-lo e compreendê-lo daqui a alguns minutos. Então entenda. Romanos, a carta de Romanos capítulo 5, o versículo 9 em diante começa dizendo o seguinte: foi pelo sangue de Cristo Jesus que fomos reconciliados com Deus. Como assim é? O sangue de Cristo Jesus nos lavou da ira futura de Deus, nos libertando da ira futura de Deus. A ira virá, igreja. Por que a ira? Por causa do pecado. Por causa do pecado. O pecado faz a ira vir. O pecado faz a condenação aparecer. O pecado faz o julgamento surgir. E aí, a carta continua dizendo, então entenda, fomos reconciliados com Deus, por causa do sangue de Cristo Jesus, e por causa do sangue de Cristo Jesus, reconciliamos com Deus, e nessa reconciliação, nos permitiu ter a vida de Cristo. Só a vida de Cristo salva. Não se iluda com outras coisas. Vamos continuar. Versículo 11. Agora nós nos alegramos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos o quê? A reconciliação. Se tornamos amigos de Deus de novo. Mas entenda, na vida de Cristo Jesus. Só somos amigos de Deus se estivermos na vida de Cristo Jesus. Vamos continuar. Versículo 12. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, ou seja, Adão, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Assim o pecado já existia no mundo antes mesmo do advento o quê? Da lei. Mas não podia ser levado em conta, uma vez que a lei não fora o quê? Dada. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de quem? De Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de quem? De Deus. Na verdade, Adão era uma figura, um tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, isto é, Jesus Cristo.
Vamos entender um pouquinho essa parte? Paulo está dizendo, olha, quando Adão pecou, toda a humanidade foi constituída em pecado. Porque toda a humanidade nasceu do ventre de Adão e de Eva. Acabou. E é assim até hoje. O ser humano, ele só elimina o seu pecado natural quando ele recebe e vive a vida de Jesus Cristo. Entenda isso. Todo ser que nasce com pecado. Nasce do pecado. Porque nasce da natureza humana. E aí tem que abandonar a natureza humana e aceitar a novidade de vida, a natureza de Cristo. Entenda isso. É interessante que esse texto traz duas situações. Primeiro, o pecado já existia antes da lei. Porque a lei foi dada para Moisés. E a lei foi dada para quê? Para condenar? Não. Para anunciar o pecado. É interessante, tem uma lei natural nossa, de trânsito, que diz que aquele que não usa o cinto de segurança, está infringindo o quê? Está cometendo o quê? Um delito, uma infração. É ou não é? Mas por que essa lei foi criada? Porque ninguém usava o quê? Cinto de segurança. Então a lei foi criada para denunciar um delito, uma infração, dizendo, ó, quem não usa o cinto de segurança está infringindo. Por que foi criada a lei da carteira de motorista? Porque muitos antes dirigiam sem carteira. Entenderam? Então a lei foi criada para dizer para o homem, ó, isso que você está fazendo não pode. Isso que você está construindo na tua vida vai te prejudicar. Esse hábito que você está construindo na tua vida vai te prejudicar. A lei não era para condenar, era para advertir. Mas não aceitaram a diversão. Não aceitaram ser advertidos. Não aceitaram. Preferiram continuar errando. Preferiram continuar errando. Sabe aquela história do semáforo de trânsito? O amarelo é o quê? Atenção. A lei é isso. Atenção. Se você passar no vermelho, vai bater. Se você passar no verde, está livre. Atenção. A lei é como se fosse o amarelo do semáforo. Atenção. Atenção. E Paulo trata uma situação interessante, dizendo e trazendo um exemplo de Adão. Que Adão era uma figura, um tipo de Cristo Jesus, daquele que viria. Então quando Deus cria, constrói, edifica, consolida Adão, era para isso. Adão foi criado para que tudo fosse perfeito na presença de Deus. Eu já disse algo nesta casa de oração, que aquele fruto, a árvore do fruto, do conhecimento do bem e do mal, não era para fazer Adão pecar, não era para fazer Eva pecar, era para mostrar que Deus confiava neles, e que eles obedeceriam a Deus. Quando Deus fala, coma do fruto, Deus estava dizendo, eu estou advertindo vocês, aquela árvore não é bom o fruto dela, porque o dia que vocês desejarem o fruto dela, vocês não mais me obedecerão. Era isso.
não mais me obedecerão, e aconteceu. E até hoje é assim. O ser humano só obedece a Deus se pegar, entregar, se morrer para a tua natureza humana e aceitar a nova vida de Cristo Jesus. Senão o homem, o ser humano, não consegue amar e obedecer a Deus, não consegue viver na palavra de Deus. É assim até hoje, será até a volta de Jesus Cristo. E o que eu tenho me preocupado é que a igreja está indo por esse caminho. A igreja não está mais aceitando as advertências de Deus. Sabe, hoje não se fala mais, os assuntos dos cristãos não é a vida eterna. Os assuntos dos cristãos hoje é se pode ou não pode, se deve ou não deve. Espera aí, como assim? Tem assuntos que Jesus Cristo nem tratou no Evangelho, porque era tão insignificante, não fazia nem parte da própria vida dele, e nem parte da própria vida ao redor dele, das pessoas que caminhavam com ele, que ele não precisou tratar desses assuntos. Ele não precisou tratar de assuntos de tatuagem, assuntos de brinco, ele não precisou tratar de assuntos de músicas circulares, ele não precisou tratar de nada disso, porque isso não fazia parte da vida dele. Isso era tão insignificante. Ele tinha coisa mais importante, ele tinha outras prioridades, que era curar, sarar, libertar, e obedecer ao Pai. É impressionante, é impressionante, me perdoe, mas como que pode? Hoje o mundo está dentro da igreja, a igreja rejeita o mundo, o mundo rejeita a igreja, e a igreja aceita o mundo. Me desculpe, tá? Se tem uma cor que não tem vida é preto. E hoje o que mais se vê dentro da igreja é preto. Me mostra a cor me mostra a aliança que Deus fez com Noé, se tem a cor preta lá. Me mostra. O dia que você me mostrar isso, eu me rendo a esses costumes. Mostra para mim, na aliança que Deus teve com Noé, se tem a cor preta lá. Mostra. E Jesus Cristo já advertiu que trevas é o quê? E nós somos filhos do quê? Da luz? Ou não? O próprio Cristo falou isso. Então se o próprio Cristo falou isso, por que eu quero trazer preto para dentro da igreja? Já que vocês gostam de acompanhar tanto as redes sociais, vai ver o testemunho da filha do Fernandinho, vai ver o que o Fernandinho falou ontem. Vai buscar essas pessoas. Vai ver a filha do Fernandinho, eu acho que não tem 15 anos. Vai ver o testemunho daquela adolescente. Resumindo o que eu entendi, podem me chamar de careta, mas eu tenho princípios. Podem me chamar de bobona, mas eu tenho princípios. Eu aprendi que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Uma adolescente de 15 anos. Por favor. Vai falar de Jesus Cristo. Sabe por que a gente está tendo esses temas no nosso meio? Porque a gente perdeu o foco. Só isso. A igreja não consegue mais salvar, a igreja não consegue mais curar, a igreja não consegue mais libertar, a igreja não consegue mais restaurar, a igreja não consegue mais viver o Evangelho. Então tem que ter outros temas para poder ter vida. A igreja não consegue mais ter amor pelo teu Cristo, então tem que procurar outros produtos, outros alicerces para poder começar a ter vida. Tem que buscar argumentos. Para Jesus Cristo, a conversa é muito reta. Convertei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Acabou. Então Paulo fala sobre isso.
Romanos está dizendo sobre isso. Então, igreja, a gente tem que decidir quem nós queremos. A gente tem que decidir quem é o nosso Senhor. Pessoas se perdendo. Deus deu um talento tão grande, e o talento sendo usado pelo mundo e para o mundo. Se você quiser fazer tudo isso na tua vida, você é livre. Mas entenda, há uma advertência em tudo isso. Há uma advertência em tudo isso. Esses temas dentro da igreja, o diabo conseguiu enganar a igreja. Esses temas que não edifica, que não cura, que não liberta. Se pode ou não beber bebida alcoólica. Vá se converter. Vá se converter. Vá se converter. Por favor. Vamos despertar. Cadê os milagres dentro da igreja? Cadê? Cadê as igrejas expulsando demônios? Acabou? Esses demônios não existem mais? Jesus Cristo não cura mais? O Espírito Santo não convence mais do pecado? Não! Deus não quer mais ser amigo do ser humano? Mas vai, continua. Vamos continuar com essa vida. Depois que a gente receber o não do Senhor Jesus Cristo, no dia do juízo, a qual não tem mais o que fazer, não vamos chorar. Porque foi a vida que a gente escolheu eterna. No lago de enxofre, no ranger de dente, no tormento. Isso pode? Pode não. Você hoje está sendo muito careta. Careta não. Podem me chamar do que for. Mas tem situações que não é para nós. Jesus Cristo não disse para Deus: Pai, eu peço que não os tires do mundo. Jesus Cristo não disse: Pai, eu peço que não os tires do mundo e deixe eles se lambuzarem com o mundo. Não. Jesus Cristo foi muito claro em dizer: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas livre-os do maligno. Vamos continuar. Versículo 15. E também não há comparação entre o pecado do homem e o perdão de quem? De Deus. Entre a dádiva e a transgressão. Olha esse amor. Olha o amor que Deus tem. Pois este único homem, Adão, trouxe a morte para todos por meio do seu pecado. Porém, este outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos por meio da graça o quê? Divina. E existe uma diferença entre a dádiva de Deus e o pecado de um só homem. Porque um só pecado veio o julgamento que trouxe o quê? A condenação. Mas a dádiva veio de muitos pecados e trouxe o quê? A justificação.
O perdão de Deus, sem que mereçam esse perdão. Aí esses dias, soprou algo no meu coração, que eu fiquei assim, verdade. E encontrei a resposta daquilo que foi soprado no meu espírito, no meu coração. A gente muitas vezes fala para o Senhor Jesus Cristo, fala para Cristo Jesus: o Senhor compreende a minha fraqueza. Eu não consigo me firmar porque sou fraco. Aí esse versículo explica tudo. Por causa da tua fraqueza, Deus entregou o Filho Jesus Cristo. Acabou. Eu ainda sou fraco e peco porque eu não tenho Cristo Jesus. Essa é a verdade. Por causa da minha fraqueza, Cristo Jesus foi entregue. Ou seja, por causa dos meus muitos pecados, veio o perdão. Entenderam? Deus, sabendo que eu sou fraco, e porque me amou, e ama todo e qualquer ser humano, entregou quem? O seu Filho, para que a fraqueza fosse tirada de mim. Eu só sou forte se eu estou em Cristo Jesus. Amém? Paulo para de pecar, porque entregou a vida para quem? Cristo Jesus. Ele mesmo diz: não vivo mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. É disso que ele está tratando com os romanos, dizendo: porque Cristo agora vive em mim, não há mais condenação. Aquilo que antes me fazia ser fraco, não me faz mais. Deus me amou de tal maneira, que quando olhou os meus muitos pecados, entregou o teu Filho em meu favor. Foi isso que Deus fez. E aí eu fico perguntando para mim mesmo: por que eu não consigo viver esse amor? Porque a natureza humana ainda me domina. Por que eu tenho dificuldade de aceitar as advertências de Deus? Porque a minha natureza humana ainda me domina. Eu ainda não aceitei esse perdão. Eu ainda não vivo esse amor de Deus. E por isso sou fraco. E por isso cometo os mesmos erros sempre. Tem pessoas que vivem um ciclo de vida. Sempre viveu aquele ciclo. Erra no mesmo lugar, nos mesmos tempos, nos mesmos momentos. É impressionante. Tem pessoas que passam um ano, erram a mesma coisa. Daqui um ano, erra de novo no mesmo lugar. Daqui um ano, erra de novo. São ciclos repetitivos. Ela não consegue se libertar desse ciclo. Sabe por quê? Porque não nasceu de novo. Vamos continuar. Eita glória! O pecado de um único homem, versículo 17, fez com que a morte reinasse sobre todos. Entendeu isso? Aqueles que ainda não aceitaram essa nova vida de Cristo Jesus, estão condenados. É o que está escrito. Não vem com historinha. Eu sou fraco, eu não consigo vencer. Lógico que você e eu não vamos conseguir vencer, porque quem nos dá a vitória é Cristo Jesus. Se eu entrego a vida a Ele, se eu renuncio a minha vida, se eu digo não à minha vida carnal, à minha natureza humana caída, Cristo Jesus começa a reinar, e aí eu terei força, aí eu serei mais que vencedor. Não existe merecimento humano. O que existe é renúncia em Cristo Jesus. O que existe é a graça. E o único que pode nos conceder a graça chama Jesus Cristo. Porque a graça vem do Pai.
O Pai concedeu ao Filho, e o Filho deu a todos aquele que nele se entrega, aceita. Entenderam? A graça veio do Pai, que entregou ao Filho, e o Filho deu a todos aquele que nele se entrega. Renúncia. Se não existir renúncia, esquece. E por isso que hoje, as conversações dos cristãos é sobre aquilo que pode ou não pode. Não é sobre o que pode e não pode, é sobre o que é. E o que é Cristo Jesus. Eu posso isso, eu posso aquilo. Se eu estivesse em Cristo Jesus, nem nisso eu estaria pensando. Vocês vão entender mais para frente. Vamos continuar. Porém, todos quantos receberam o presente divino da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida. Eu vou ler o 17 de novo, completo. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quantos receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça, reinarão o quê? Em vida. Por causa deste único homem, Cristo Jesus. Ao 18. Portanto, como o pecado de um único homem, que é o Adão, trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só resultou na justificação que traz vida a todas as pessoas. Ao 19. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um só homem, Cristo Jesus, muitos serão feitos o quê? Justos, aceitos por Deus. Olha o 20, a lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus o quê? Pecados. A lei foi dada para advertir que estava indo para o caminho errado. Jesus Cristo veio para advertir que tem que mudar de vida, que tem que nascer de novo, senão não será justificado, senão não terá vida. O tempo todo de Romanos capítulo 5 fala de vida. O tempo todo Paulo fala que a vida está em Cristo Jesus. Fora dele não tem vida. A igreja perdeu sua referência. Eu tenho falado para nós. Nunca se falou tanto da volta de Cristo Jesus. E a igreja nunca esteve tão longe de Cristo Jesus. Tem assuntos dentro da igreja, tem assuntos na igreja, que não era para nem existir. Nunca se investiram tanto em jovens, nunca se viu tantos jovens perdidos. Nunca se investiu tanto em casamentos cristãos, nunca se viu tanto casamento cristão ser tão falta de referência. Se tornou vergonhoso. E esses três assuntos é o que mais a igreja investe. E nesses três pilares e esses três assuntos é o que mais está distante do Senhor. Então tem algo errado. Então tem algo errado. Será que as palavras que estão sendo ministradas são estruturas de homens? Ou veio e é construída pelo Espírito Santo? Porque quando o homem fala, o argumento é natural, para nada presta. Mas quando o Espírito Santo fala,
através do ser humano, do ser humano, do homem, do ser humano, há conversão, há arrependimento, há transformação. O que precisamos é ser mais cheios do Espírito Santo do que cheios de si mesmo. O que vale para o reino celestial não são likes, não são compartilhamentos, não são números de seguidores. Por isso que Jesus Cristo nos advertiu: juntai tesouro nos céus. Essas coisas não entram nos céus. Essas coisas são naturezas humanas, são construídas por homens. E as coisas construídas pelos homens não têm parte no reino celestial. Entenda isso. Eu não tenho que ter posição. Eu tenho que ser. Sério. Entenda naquilo que eu vou dizer agora. Os reis que passaram por Israel, todos eles cometeram pecados. Teve um rei que ia começar a mesma estrutura dos outros reis, mas se arrependeu a tempo. E esse rei chama Davi. Ele ia continuar as mesmas estruturas dos outros reis, usando de posição e de poder. Mas quando ele cometeu um ato infracionário, pecador, a lei advertiu ele, a palavra de Deus advertiu ele. E ele entendeu e abandonou. E nunca mais cometeu. Porque ele entendeu. E aquilo que era fraqueza para ele, antes de entender a advertência da palavra de Deus, ele se tornou forte e testemunho. Entendeu? Ele se tornou testemunho e se tornou forte naquela área. Por quê? Porque aceitou a advertência da palavra de Deus, aceitou ser curado, aceitou ser liberto, e nunca mais cometeu o erro que havia cometido. Amém? Olha o versículo 1 do capítulo 6. O que diremos então? Continuaremos a pecar? Para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, o que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? Como que eu posso continuar cometendo os mesmos erros? Se eu já fui advertido desses erros? Amém? Paulo diz, lógico que não. A graça para nós foi de graça, mas para aquele que nos deu a graça, custou a vida. O teu sangue foi derramado. Acho que é isso que a igreja não está entendendo hoje. A igreja está vivendo um tempo de muita confusão. Sabe por quê? Porque o mundo confunde. E se a igreja está vivendo um tempo de muita confusão, é porque o mundo está fazendo parte da igreja, porque o mundo confunde. O mundo tem variação e Deus não é de variação. O mundo vive em mudanças e Deus não muda. A igreja não tem que mudar. A igreja tem que viver. Sabe, igreja? Quando Jesus Cristo traz aquele texto bíblico em Mateus 6, a quem você deve servir, você não consegue servir a dois senhores. Ele falou, nós servimos a Deus, ou vai servir ao dinheiro.
Você tem que escolher a quem você quer servir. Não tem como servir os dois. E justamente Jesus Cristo está abordando das nossas necessidades. E olha que coisa interessante. Se eu não me engano, nesse mesmo capítulo de Mateus 6, ele fala de ter tesouro nos céus e não na terra. De construir tesouros nos céus e não na terra. É interessante que Jesus fala das nossas necessidades, não é verdade? Do comer, do beber, do vestir, é ou não é? E hoje, me desculpe, o que eu mais vejo, sabe o que é? A igreja abrindo precedentes, porque está preocupado com as suas necessidades. E nesse mesmo texto bíblico, Jesus Cristo nos orienta, nos adverte. Nunca esqueça, a palavra é advertência. A lei foi dada para advertir, a palavra é dada para advertir. Jesus Cristo, nesse mesmo texto bíblico, está nos advertindo, mas muito claro, de que se a gente continuar juntando tesouro nessa terra, não teremos tesouro nos céus. Jesus Cristo nos adverte que quem supre as nossas necessidades é Deus. Ele deixa isso muito claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as igrejas, a igreja de Cristo tem abrido precedentes. Ele nos confiou, como Deus confiou em Adão e Eva. Você gostaria que uma pessoa que você confiasse te enganasse sempre? Ou tivesse uma vida te enganando para sempre? Jesus Cristo nos confiou como igreja dele. E hoje a igreja de Cristo Jesus abre precedente para que tenha mais jovens, para que tenha mais pessoas dentro da igreja. Não é número, igreja, é nome escrito no livro da vida que importa. Para segurar aquele jovem, temos que fazer da igreja um cinema. Que história é essa? A igreja nunca foi cinema, a igreja foi sal e luz. Para segurar aquele jovem, nós temos que agora permitir. Ele quer usar um brinco, não tem perigo, pode usar, tá bom. Quer usar? Use. Mas isso vai abrir precedentes lá na frente, tá? Hoje eu vejo muitos pais chorando e perguntando para Deus onde foi que eles erraram. E hoje eu tenho a resposta para vocês: abriram precedentes lá atrás para agradar seus filhos. E hoje está aí o fruto da desobediência. Não dá nada não. A namoradinha pode dormir em casa, o namoradinho pode dormir em casa. Precedentes. Não chore daqui 20 anos. Deus não tem culpa. Jesus Cristo é o único que não é culpado disso. Abre precedentes. E depois não chore pela dor e a destruição. E não culpe Deus. Não culpe Deus. Se hoje a tua cabeça dói, Deus não é culpado dela estar com dor. Se hoje você não tem paz dentro da tua casa, Cristo Jesus é o único que não é culpado dessa paz.
dessa falta de paz. Houve precedentes para segurar o irmãozinho e a irmãzinha que são recém-convertidos e ainda precisa ser liberto. Vou sentar à mesa com eles, vou fazer parte da mesa deles, vou beber junto com eles. Ai, ai, ai. Esse irmãozinho, essa irmãzinha que está recém-convertido, precisa da verdade, precisa da palavra de advertência, precisa ser sal e luz e dizer a verdade, dizer: olha, se você quer continuar neste caminho, você tem direito, porque é a sua escolha, mas deixa eu falar os frutos deste caminho. E acabou. Jesus Cristo, a palavra já nos advertiu: um abismo chama o outro. E por que a gente fica brincando com coisas que podem destruir a nossa vida? Uma destruição vai chamar a outra destruição. Jesus Cristo mesmo diz: o demônio que é expulso hoje da vida de um ser humano, ele vai por lugares áridos. Ele vai para lugares áridos, não encontrando morada, ele volta para a vida daquele com mais sedes perturbadores. Aí não sabe por que a vida está perturbada. Aí, para nós encerrarmos, no batismo fomos sepultados, versículo 4 do capítulo 6 de Romanos, com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai, com poder glorioso, também nós vivamos uma vida o quê? Nova. Vocês se uniram com ele na sua morte, e ressuscitarão como ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos, ou seja, o velho homem, a carne, de vocês foram pregados na cruz, juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, foi esmagada imortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado, e não necessita mais ser escravo dele. Quando vocês morrerem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. E visto que morremos com Cristo, cremos que participaremos da sua vida nova. Cristo ressuscitou dentre os mortos e não poderá morrer outra vez. A morte não tem mais poder algum sobre ele. Ele morreu de uma vez por todas, a fim de acabar com o poder do pecado, e agora vive para sempre em contínua comunhão com Deus. Portanto, considere-se mortos para o pecado, enquanto por outro lado estão vivos para Deus em quem? Em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado controle esse corpo mortal de vocês, e não cedam aos seus desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo, está muito claro, né? Nenhuma parte do seu corpo seja instrumento que? De injustiça. Antes, entregue-se inteiramente a quem? A Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça nas mãos do que? De Deus. Amém? Presta bastante atenção para nós orarmos. Me dê mais 5 minutos da tua atenção. E preste bastante atenção. Preste bastante atenção. O nosso corpo é para a justiça de Deus. É para praticar a justiça de Deus.
Um brinco traz justiça de Deus? Uma tatuagem traz justiça de Deus? Traz? O meu corpo é para trazer justiça de Deus. Mentira traz justiça de Deus? Traz ódio, prostituição, adultério, mentira, fornicação. O meu corpo é para a justiça de Deus. E Paulo toca um assunto aqui maravilhoso para mim e para você. Ele diz que os nossos corpos foram cravados na cruz com Cristo. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Está escrito ou não está escrito? Que os nossos corpos foram cravados. Amém? Se você já viveu e já se entregou a Cristo Jesus, você tem que experimentar o batismo da morte nele. Então não vive mais eu, Cristo vive em mim. Acabou. Então, se assim aconteceu, ou seja, se ele está dizendo que nós fomos pregados na cruz juntamente com ele, então aquela parte que nos condenava já nos condena mais. O nosso corpo natural pecaminoso foi mortalmente ferido, esmagado, e não nos controla mais. Isaías 53 fala justamente sobre isso. Eu vou encerrar com esse texto e nós vamos orar. E cada um faça a sua reflexão espiritual de tudo que foi ministrado hoje. Você tem direito de escolher o que você quiser. O teu corpo é para a justiça, não para ser embriagado. Entendeu? Ou não? O teu corpo é para a justiça, não para ser glutonaria. Aquele que se deita com a prostituta, se torna prostituto, porque se torna o único corpo com a prostituta, certo? Então aquele que vive no pecado, se torna o único corpo de pecado, para condenação, simples assim. O meu corpo é para a justiça, o meu corpo é para a justiça. O nosso corpo é para a justiça. Então Isaías 53 diz o seguinte, no versículo 4: apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou o nosso sofrimento, e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e o quê? Afligindo. Olha o versículo 5. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos o quê? Então Jesus Cristo sofre tudo que sofreu no corpo dele por causa de nós. É isso que Paulo está falando em Romanos. O corpo que foi esmagado na cruz, o corpo de Cristo, foi por causa do nosso. Entendeu? Aqueles chicotes nas costas de Jesus arrancando
parte da carne dele, aquilo eram os nossos pecados. Ele foi transfigurado, a face dele foi transfigurada, machucada ao extremo, por causa dos nossos pecados. Toda a dor e sofrimento que Cristo Jesus teve no corpo dele, quando ele foi julgado, foi por causa dos nossos pecados. Foi para lavar-nos. Foi para dar a nós um corpo de justiça, e não de injustiça, e não de pecado. Cristão que fica colocando pauta na mesa a respeito de brinco, de tatuagem, de piercing, de bebida, tem que se converter. Tem que entender que o corpo é justiça. Tem que entender que houve um sofrimento. Tem que entender que teve um corpo esmagado para limpar o nosso, para fazer o nosso corpo ser justiça. Esse corpo que nós temos hoje é para justiça, porque houve alguém que teve o corpo esmagado para nos purificar. Se morremos já em Cristo Jesus, vamos viver a vida que Ele deu para nós. E vamos ser igreja. Vamos parar de fazer biquinho. E vamos assumir a nossa responsabilidade. O mundo está sedento de sal e luz. E Deus permitiu a igreja ser sal e luz. Então, por favor, vai ser sal e luz, igreja. Vá ter a vida que Cristo lhe deu. E larga com historinha. Se você está enfrentando problema dentro da tua casa, foi você que plantou. Então conserte esse plantio, plantando coisas novas hoje, plantando coisas de justiça a partir de hoje. O Senhor Deus, esse Cristo Jesus ressurreto e vivo, ainda faz milagres, tá? O Espírito Santo ainda converte e consola corações, tá? Vamos parar de criar cristãos emotivos e vamos construir verdadeiros cristãos que enfrentam a tempestade, que expulsa demônios, que cura e liberta. Esse é o papel da igreja: restaurar, restituir, construir, reconstruir, transformar, libertar, levar e entregar a nova vida ao próximo, a novidade de vida em Cristo Jesus. Esse é o papel da igreja. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim
sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Ah, Senhor. Jesus altar Cristo. da adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, Jesus me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, Ore. a cruz me libertou, Jesus me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória,